Bem-vindos! Hoje a gente vai desdobrar uma história que, olha, começa com um placar de futebol, mas termina numa verdadeira guerra de narrativas online. Pois é. O cenário: semifinal da Supercopa da Espanha. O jogo, um clássico fervente. Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Vitória do Real. Mas o resultado é quase um detalhe, né? É o que menos importa aqui, sinceramente. A nossa análise parte de uma matéria do GE, só que o nosso foco é um duelo muito mais específico. Muito mais revelador. O confronto entre Vini Júnior e o técnico Diego Simeone. Uma tensão que transbordou do gramado de uma forma assim espetacular. É isso, porque o que a gente tem aqui não é só uma análise tática, sabe? É um estudo de casos sobre a psicologia do esporte. No nível mais alto. No nível mais alto e na era digital. A gente vai analisar o choque de duas mentalidades, talvez até de duas eras. Faz sentido. De um lado, a jovem estrela global, um jogador que entende e muito o poder da sua própria plataforma. Do outro, o técnico veterano, um mestre na arte da provocação, do jogo mental, mas que talvez ainda opere com um código de conduta mais, digamos, antigo. O que aconteceu ali foi um jogo dentro do jogo. É esse que a gente vai dissecar. Exatamente esse. Certo, então vamos voltar para o campo, que foi onde o fogo começou. A matéria aponta dois momentos-chave. Sim. O primeiro é uma alegação bem pesada. Ainda no primeiro tempo, o Simeone teria se aproximado do Vini Júnior e dito algo do tipo: o Florentino Pérez vai te demitir. Peraí, isso é... É um nível de provocação muito diferente, né? Não é um xingamento, não é uma entrada mais dura. Não. Ele não tá atacando o jogador, ele tá atacando a carreira do jogador. Exatamente. E é isso que torna a tática do Simeone tão... sofisticada no sentido de ser calculada, não é um insulto genérico. Nada genérico. E mira naquilo que é a base da confiança de qualquer profissional. A segurança no emprego, o respaldo do chefe, sabe? Claro. Segundo a fonte, ele faz alusão a uma suposta crise que o Vini Júnior estaria vivendo no clube. É como plantar uma semente de paranoia. No meio do jogo. No meio de uma partida de altíssima pressão. O Simeone é um mestre nisso. Ele não joga só contra os 11 em campo, ele joga contra a mente de cada um deles. Mas essa tática de plantar a semente, isso não é um risco enorme? Se não funciona, pode acabar motivando ainda mais o jogador adversário? Gigante, um risco gigante. Ele pode usar aquilo como combustível. Sem dúvida. É uma aposta de alto risco. Mas é o estilo dele, né? O chamado cholismo não é só sobre defender bem. Não mesmo. É sobre criar um ambiente de desconforto constante para o adversário. É só lembrar o histórico dele de criar atritos com outros técnicos, como o Klopp, ou de aplaudir ironicamente árbitros. Ele tá sempre testando os limites. Sempre. Ele tá sempre testando os limites emocionais. Com o Vini Júnior, ele tentou encontrar uma vulnerabilidade que não era física, mas sim psicológica, profissional. Ele queria que o Vini pensasse. Que a cada passo errado o Vini pensasse, será que ele tem razão? Será que o meu lugar aqui tá ameaçado? É isso. E a coisa não parou por aí, a pressão só aumentou. Já no segundo tempo, aos 35 minutos, Vini Júnior é substituído. E enquanto ele sai, o estádio em Jeddah, na Arábia Saudita, vaiava ele muito. E o que o Simeone faz? A gente viu a cena. Ele aponta para a torcida e, segundo a matéria, diz pro Vini: escuta. É de uma frieza impressionante. É quase teatral. Ele tá basicamente regendo as vaias, usando a hostilidade do ambiente como uma arma direta contra o jogador. É a segunda parte do ataque psicológico. Primeiro ele planta a dúvida interna. Certo. Depois ele usa o ambiente externo para validar essa dúvida. A mensagem é: viu, não sou só eu que penso assim. Todos aqui estão contra você. Ele tenta isolar completamente o jogador. E conseguiu. De certa forma. Conseguiu uma pequena vitória ali naquele momento, porque a fonte relata que o Vini Júnior respondeu já de fora do campo. E foi essa reação que deu o cartão amarelo para ele. Exato, ou seja, a isca foi mordida. Mesmo já no banco, fora do jogo, o Vini Júnior foi provocado a ponto de ser punido. Naquele instante, ponto pro Simeone. Ele conseguiu o que queria. Tirou o jogador do sério. Exato. Naquele momento, no microcosmo do campo, o Simeone venceu a batalha. Ele provou que conseguia entrar na cabeça do Vini Júnior. Ele tá basicamente regendo as vaias, usando a hostilidade do ambiente como uma arma direta contra o jogador. É a segunda parte do ataque psicológico. Primeiro, ele planta a dúvida interna. Certo. Depois, ele usa o ambiente externo para validar essa dúvida. A mensagem é:
Viu? Não sou só eu que penso assim. Todos aqui estão contra você. Ele tenta isolar completamente o jogador. E conseguiu, de certa forma. Conseguiu uma pequena vitória ali naquele momento, porque a fonte relata que o Vini Júnior respondeu já de fora do campo. E foi essa reação que deu o cartão amarelo para ele. Exato, ou seja, a isca foi mordida. Mesmo já no banco, fora do jogo, o Vini Júnior foi provocado a ponto de ser punido. Naquele instante, ponto pro Simeone. Ele conseguiu o que queria. Tirou o jogador do sério. Exato, naquele momento, no microcosmo do campo, o Simeone venceu a batalha. Ele provou que conseguia entrar na cabeça do Vini Júnior. O problema para ele? O problema para ele é que, hoje em dia, o jogo não termina mais com o apito final. E aí é que a história dá uma virada de 180 graus. Porque até aquele ponto, a gente tinha uma briga quente, típica de clássico. Que morreria no vestiário. Exato, morria ali. Mas não foi o que aconteceu, né? A briga só mudou de endereço. Saiu do estádio e foi parar no Instagram. Precisamente. E essa mudança de arena alterou completamente o resultado do confronto. O Vini Júnior, usando a conta oficial dele com milhões de seguidores, Encontrou um post com o vídeo da discussão entre ele e o Simeone, e ele deixou um comentário. Um comentário curto, mas que foi como um míssil teleguiado. Perdeu outro mata-mata, seguido de 4 emojis de uma carinha chorando. Isso é genial e devastador. Em 5 palavras e 4 emojis, ele inverteu toda a situação. Completamente. Ele não se defendeu, ele contra-atacou no ponto mais sensível do adversário, o histórico recente do Simeone e do Atlético em jogos eliminatórios. É o que eu chamo de a digitalização da revanche. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o que vemos é uma transferência de poder monumental. Como assim? Antigamente, o jogador precisaria, sei lá, de um jornalista simpático para vazar a sua versão da história. Para contar o lado dele. Exato. Agora, ele é o próprio meio de comunicação. O Vini Júnior não só deu a sua resposta, como fez nos seus próprios termos, na sua própria plataforma, para uma audiência global e sem filtro nenhum. E os emojis? Os emojis são a cereja do bolo. Adicionam um tom de deboche, de modernidade, que uma frase por si só não teria. É a linguagem da geração dele usada como arma. Mas eu me pergunto, isso não é perigoso para o próprio jogador? Ao entrar nesse jogo público de provocação, ele não se coloca numa posição vulnerável? Com certeza. A internet não esquece. E se no próximo clássico o resultado for outro, essa postagem pode e certamente será usada contra ele. É um ótimo ponto. É uma faca de 2 gumes, sem a menor dúvida. Há um risco enorme. Ele eleva a aposta para o próximo confronto. A pressão sobre ele vai ser ainda maior. Vai, mas ao mesmo tempo é uma declaração de autoconfiança. Ele tá dizendo, eu não vou mais aceitar isso quieto, e eu garanto o meu desempenho em campo para sustentar a minha provocação fora dele. É uma mentalidade que define os grandes. Exato. Define muitos dos grandes atletas modernos, como um LeBron James, ou até atletas de gerações anteriores, como o próprio Michael Jordan. Eles usavam qualquer provocação como combustível. E o Vini Júnior fez isso. Fez, mas atualizou a resposta para o século XXI. Certo. Então temos o Vini Júnior dando checkmate no tabuleiro digital. Qual foi a jogada do Simeone em resposta? Como é que o mestre da provocação lidou com a situação quando o feitiço se virou contra o feiticeiro? A reação dele foi se refugiar no manual de regras não escritas do futebol do século XX. Na coletiva de imprensa, né? Exato. A matéria traz a citação clássica dele. O que acontece em campo, fica em campo. Sempre foi assim. E quando perguntaram da frase do Florentino Pérez? Aí ele deu a desculpa mais antiga que existe. Alegou ter uma memória complicada. Mas essa tática de fechar a porta ainda funciona hoje? Com o vídeo da discussão circulando, com o post do Vini viralizando, essa negação velada não soa um pouco fraca? Quase como uma admissão, né? Sim, uma admissão de que ele foi superado fora de campo. Funciona para a imprensa tradicional na sala de coletiva, que muitas vezes aceita a não resposta para manter o bom relacionamento. Mas no tribunal da opinião pública online... É um desastre. É um desastre. Ao dizer o que acontece em campo, fique em campo, ele está tentando impor uma fronteira que não existe mais. O Vini Júnior já chutou essa porta e levou a discussão para o mundo todo. A memória é complicada, é só para encerrar o assunto. Mas, na prática, ele cedeu o controle total da narrativa.
Ele ficou parecendo aquele general que insiste nas táticas da Primeira Guerra enquanto o inimigo já está usando drones e satélites. É um choque de mundos, então. Um tentando conter a história dentro das 4 linhas e do vestiário. E o outro amplificando para milhões de pessoas. No fim das contas, a gente começou com um placar de 2-1. Mas a vitória mais contundente parece ter sido a do Vini Júnior nesta batalha de narrativas. Do resultado, mas sim a do duelo pessoal. A imagem do técnico experiente sendo silenciado publicamente por um jogador que ele tentou desestabilizar é muito mais poderosa. Muito mais. Demonstra que a arena da rivalidade esportiva se expandiu de forma irreversível. A psicologia do confronto, que sempre foi um sussurro no ouvido, um segredo de vestiário, agora é transmitida ao vivo, com comentários, likes e compartilhamentos. Exatamente. E tem um elemento final nessa história toda que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais. O palco de tudo isso. Ah, sim. O contexto. Este não foi um clássico em Madrid, foi em Jeddah, na Arábia Saudita, a milhares de quilômetros de casa. De que forma esse ambiente neutro, quase corporativo, influenciou a intensidade desse confronto pessoal? Essa é uma pergunta fundamental. Eu tenho uma teoria de que esses locais neutros, por mais que tenham torcida, removem uma camada importante da rivalidade. Qual camada? A identidade coletiva e tribal do nós contra eles que um estádio como o Bernabéu ou o Metropolitano proporciona. O barulho, a pressão da sua própria torcida, o peso da história local, tudo isso cria uma narrativa maior que os indivíduos. E sem essa narrativa maior, talvez o foco se volte para os duelos individuais. É isso. Pode ser. Sem o barulho ensurdecedor de 80 mil torcedores apaixonados, as provocações sussurradas no campo ganham mais peso, a briga fica mais... pessoal. Exatamente. O espetáculo se torna menos sobre a batalha de 2 cidades ou de 2 torcidas e mais sobre a performance de estrelas globais num palco global. É um evento feito para televisão. Perfeito. É um evento feito para televisão. E o que a televisão adora? Drama, conflitos pessoais, heróis e vilões. É possível que nesse ambiente mais asséptico, a necessidade de criar uma história para o jogo leve a confrontos mais diretos e televisionáveis, como esse do Simeone e do Vini Júnior. A rivalidade deixa de ser geográfica e passa a ser puramente interpessoal. Isso. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Começamos com um simples jogo e terminamos discutindo globalização, mídia digital, psicologia do esporte. É fascinante. Muito. A lição parece ser que, no futebol moderno, a batalha pela percepção pública é tão importante quanto a batalha pelos 3 pontos. E o Vini Júnior entendeu isso perfeitamente. E usou as ferramentas da sua geração para vencer nos 2 campos. Exato. Fica claro que a gestão da própria imagem e da própria narrativa se tornou uma habilidade essencial para o atleta de elite. Tão crucial quanto o drible ou passe. Uma nova habilidade no repertório. Sim, eles não são mais apenas funcionários de um clube. São marcas, são criadores de conteúdo, são protagonistas da sua própria história. O confronto entre Vini Júnior e Simeone foi o exemplo perfeito disso. Um mestre do jogo mental da velha escola, sendo superado por um mestre do jogo narrativo da nova escola. Exatamente. Perfeito. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final que se conecta a tudo isso. A gente viu como um jogador usou sua plataforma para dar a última palavra. Pensando no futuro, qual será o papel dos clubes e dos próprios técnicos nessa nova arena? Eles precisarão se tornar mais ativos digitalmente para defender suas narrativas? Ou vão tentar de alguma forma silenciar ou controlar seus atletas, correndo o risco de parecerem autoritários e ultrapassados? É uma boa pergunta. A guerra entre o código do vestiário e a liberdade do feed está apenas começando.